Olá, pessoal, boa noite a todos. Boa noite a quem está nos acompanhando aí nos nossos canais, pelo YouTube, Instagram, também no Facebook. Já começar agradecendo o pessoal que está sempre com a gente aqui, a Jeane, o Fábio, a Ângela lá da Câmara de Nova Era. Obrigada, Ângela, pela participação. O nosso amigo de sempre, José Carlos Ben, de Nova Araçá, Rio Grande do Sul, sempre com a gente em todas as lives. Vinícius, da Câmara de Trajano de Moraes, também, pessoal do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Também pessoal de Miguel Pereira, a Lu. Obrigada, Lu, por estar aí com a gente. Camila. Bom, boa noite a todos, pessoal. Jair, que acabou de chegar também, do Rio Grande do Sul. Vamos para mais uma live de aquecimento, né? Que são as lives preparatórias que antecedem aí a nossa tão esperada Semana Dispensa para Câmaras Municipais, um evento que, como vocês já sabem, né? É um evento totalmente voltado para câmaras municipais, um evento que tem como objetivo atender às demandas, às necessidades de quem faz compras e contratações nas câmaras municipais, que tem uma realidade diferente do Poder Executivo, que tem uma realidade diferente dos outros órgãos da administração. Hoje eu vou trabalhar aqui com vocês com um tema e eu vou projetar um material que depois vai estar disponibilizado também para vocês. E nós vamos aqui em cima desse material conversando um pouquinho para poder facilitar aí a compreensão de vocês. Vamos lá, deixa eu ver se já está compartilhando aqui. Muito bem. Acredito que todo mundo já está vendo o material. Vou até pedir quem estiver acompanhando a gente pelo YouTube aí, já dá um joinha se estiver conseguindo visualizar o material, tá? Para que a gente possa começar aqui, então. Leandro, Carlos Leandro, de Cordeiro, Rio de Janeiro, Jailton, Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, gente de todos os estados aqui com a gente, muito bom. Acredito que vocês já estejam vendo o material aí, só dá um joinha para mim, para eu saber que vocês estão vendo, que esse material já está aí na visualização de vocês para a gente poder começar. Obrigada, Jailson. Então, vamos lá. Jailton, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, por que esse medo de fazer dispensa nas câmaras? Né? Da onde vem esse medo? Então, o que a gente vai ver aqui hoje? Introdução, os dispositivos legais da 1433, que tratam sobre a questão do fracionamento e, na verdade, sobre o controle dos limites de dispensa. Os objetos da mesma natureza ou ramo de atividade, vamos conversar um pouquinho sobre esse conceito, que acho que é uma das grandes questões aí, né? Das dúvidas, como é que eu defino o que é objeto de mesma natureza, ramo de atividade, etc. Que mais que a gente vai ver? Os procedimentos para o controle do limite da dispensa. Então, como que eu posso fazer esse controle e evitar um fracionamento indevido? E no final a gente faz aí a nossa conclusão sempre indo lá para o chat, indo lá para as nossas redes, coletando as dúvidas de vocês e tentando responder todas elas aqui. Então, quem tiver qualquer dúvida, pode me mandar aqui pelo chat. Quem tiver no Instagram também pode ir enviando. A gente tem uma equipe que está acompanhando e vai jogando para cá essas dúvidas para eu poder responder, Facebook. Então, anotem todas as suas dúvidas, podem trazer para cá essas dúvidas e a gente vai conversando sobre elas. Então, vamos lá. Quem sou eu, né? Deixa eu falar um pouquinho para vocês. Muitos já me conhecem, mas alguns talvez estejam aqui pela primeira vez. Eu sou Daiane Fante, sou mestre, especialista em gestão pública municipal. Também tenho uma especialização em compras e contratações públicas. Atualmente, eu estou como vice-presidente da Proleges, né, que é a Associação Nacional dos Procuradores Legislativos, e eu sou procuradora do Legislativo Municipal. Eu sou procuradora em Câmara Municipal, o que acaba me trazendo aí a facilidade de entender as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia, na rotina de vocês. E já há muito tempo eu trabalho na administração pública, já há muitos anos, com compras e contratações especificamente, já há 9 anos. E é interessante que eu já trabalhei desde um órgão do executivo que tinha mais de 400 pessoas dentro de um único órgão, era uma secretaria numa capital, então lá eu atuava também no setor jurídico, até onde eu estou hoje, que é o Poder Legislativo, numa Câmara onde eu tenho
5 servidores, 4 servidores, a depender do dia, para tocar aí todos os setores, né? Não só as compras e as contratações. Então, a gente tem essa visão geral, tanto do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo, e nós temos um pouco essa experiência de como operar essas duas frentes dentro das suas especificidades, dentro das suas realidades. Então, sou eu que estarei com vocês na noite de hoje para tentar conversar um pouco sobre essa questão que tanto incomoda, né, que tanto traz dúvidas, que é como fazer o controle do limite do 75, inciso 1 e 2, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho do fracionamento de despesas. Como vocês já sabem, ele é proibido pela legislação, né, pela 1433, já era proibido na 8666, e ele também é muito mal visto, já que ele é uma prática ilegal, pelos tribunais de contas, né? Obviamente, os tribunais de contas também vão fazer seus apontamentos aí, quando verificarem que a gente está cometendo o fracionamento. Quais são os objetivos de eu proibir esse fracionamento? Por que será que a lei não permitiu que a gente fizesse as compras de forma fracionada? Primeiro, porque se a gente pudesse comprar de forma fracionada, a gente talvez tivesse um problema na transparência da utilização dos recursos públicos, certo? As compras e contratações através do procedimento de dispensa de licitação, elas são mais simplificadas. Elas demandam um controle muito menor, até porque exatamente o objetivo de fazer a contratação direta, e uma das modalidades da contratação direta é a dispensa, é o fato de que você está lidando com uma quantidade menor de recursos públicos. E, portanto, eu não preciso de um controle tão rígido, eu não preciso de tanta burocracia para executar aquela despesa pública. Então, se eu transformar tudo em pequenos processos de dispensa e fracionar, eu, na verdade, estou simplificando contratações que muitas vezes deveriam ser feitas de forma integrada e dentro de uma compra única e muito maior, com muito mais controle desse recurso público. Então, a garantia da transparência no uso de recursos públicos é um dos fundamentos, é uma das questões que sustenta, né, essa proibição legal do fracionamento. Além disso, nós sabemos que quando a gente fraciona e compra coisas ou contrata serviços através de um procedimento menor, fazendo a compra de valores menores, obviamente que eu vou talvez pagar mais caro por isso, não é? Isso até na vida da gente. Quando nós compramos grandes quantidades, contratamos um serviço por um tempo mais longo, geralmente você tem uma economia. Por quê? O fornecedor ele vai ali calcular esse impacto todo no orçamento dele, ali nos lucros dele, ele pode te dar um desconto, ele pode reduzir o preço final daquele produto ou daquele serviço. Então, o fato de a lei também proibir aí o fracionamento é para garantir, assegurar a economicidade e a eficiência dos recursos públicos, do uso desses recursos públicos. Também é uma medida para evitar a própria regra do fracionamento. Então, a gente faz fracionamento, se proíbe o fracionamento, exatamente porque o fracionamento, ao ser realizado, ele perde em escala, ele perde em economia, e a gente muitas vezes está ocultando a verdadeira compra e contratação que deveria estar sendo feita, né? E, por fim, a proibição do fracionamento, ela vem com o objetivo também de estabelecer um controle mais rigoroso do limite das compras e das contratações públicas. Então, quando eu falo de limite de dispensa, a proibição do fracionamento, ela vai trazer para a gente um olhar mais cuidadoso sobre a questão do limite, certo? Então, esses são aí os fundamentos. E a base legal? De onde vem, né? Como é que nós vamos saber que eu não posso fracionar? A própria 14.133, ela tem essa proibição contida nela, mas também nós temos os tribunais de contas, né? Os tribunais, eles têm sido muito claros sobre essa proibição, eles têm tomado medidas, inclusive no sentido de notificar, de expedir comunicados, para que a gente não produza, e produza a mesma palavra, não produza aí fracionamentos indevidos, porque além de poder incidir num crime, que está no próprio Código Penal agora, né, porque as partes da 8666 que tratavam de crimes foram destacadas e levadas para o Código Penal. Então, além de incidir um crime, quando você dispensa a licitação de forma indevida,
você também pratica um ilícito administrativo, né? Você também está violando ali a própria lei de licitações. Então, os tribunais de contas, eles vêm muito trazendo essa necessidade de não fazer o fracionamento. E como que eles apontam isso, gente? Eles apontam isso trazendo para nós a questão do planejamento. Então, quando eles trazem para a gente a questão do planejamento, eles deixam muito claro, né, que quando você planeja, quando você coloca todas as suas compras e contratações dentro de um plano, e aí daí vem o plano anual de contratações, você vai evitar o fracionamento. E automaticamente você vai ganhar em economia, vai ter uma gestão mais transparente dos recursos públicos e assim por diante. Bom, seguindo aqui, deixa eu dar uma olhadinha para ver se chegou mais alguém aqui, rapidinho, dar um oi aqui para o pessoal que chegou, bastante gente entrou agora, Alexandre, o Fábio, o Nonato, a Ivonete, o pessoal já está colocando as dúvidas aqui, eu só vou esperar mais um pouquinho para responder as dúvidas de vocês um pouco mais adiante na apresentação, porque talvez até algumas delas a gente já vai responder com a própria apresentação. Então, vamos lá. Artigo 75, velho conhecido nosso para quem trabalha com compras e contratações ali o tempo todo. Ele define as hipóteses de dispensa de licitação. Só para a gente recordar um pouquinho, pessoal, vem aqui comigo, presta atenção no que eu vou falar agora, que eu já vi gente falando isso, às vezes, de forma equivocada. O poder público, ele pode comprar através do processo normal de aplicação e através do regime de adiantamento. Então, primeira coisa, quais são as duas formas que eu tenho de gastar dinheiro público? Através do processo normal de aplicação e através do regime de adiantamento. O que é o regime de adiantamento? É aquele regime que a gente já até conversou um pouco sobre ele. Ele está previsto na Lei de Contabilidade Pública, Lei 4.320 de 64, e dentro do regime de adiantamento eu posso regulamentar na minha Câmara, a hipótese de utilização do artigo 95, parágrafo 2º da 14.133, que vai me trazer a história lá, a ideia das pequenas compras e pronto pagamento, através de contrato verbal. Então, isso aqui é regime de adiantamento, tá? E o que é o processo normal de aplicação? O processo normal de aplicação são as compras e contratações que a gente está acostumado a fazer. E elas acontecem por duas formas. Através de licitação, que é a regra, e eu tenho agora a modalidade de pregão e concorrência. Então, quando eu falo de licitação, eu estou falando de pregão ou de concorrência. Ou eu posso fazer também a minha contratação de forma direta, que a gente chama de contratação direta, porque eu tenho duas modalidades também, a dispensa e a inexigibilidade. Beleza? Então, é esse o cenário que a gente tem. Do que nós estamos falando aqui? Especificamente da dispensa. E a dispensa, então, ela é uma modalidade de contratação direta, uma forma de se contratar diretamente e que está submetida a um processo normal de aplicação. O que é processo normal de aplicação? DFD, justificativa, ETP, quando for o caso, termo de pesquisa de preço, termo de referência, aviso de contratação publicada por 3 dias no site, todo o processo que a gente está acostumado. Autorização do presidente da Câmara para fazer a contratação. Depois disso, empenho, liquidação e pagamento. Esse é o que a gente chama de processo normal de aplicação. Essa é a regra, e é a regra na 14.133 e é a regra na 4.320, que é a Lei de Contabilidade Pública. Qual é a exceção? Regime de adiantamento. Aí a gente está falando lá dentro do regime de adiantamento, o 95, parágrafo 2º. Então, quando nós falamos que a gente vai fazer um processo de dispensa, não dá para a gente pegar 3 cotações, colocar numa pastinha em L e falar, eu fiz uma compra por dispensa. Você não fez uma compra por dispensa. Você deixou de observar o procedimento determinado pela lei. Tá? Porque o processo de dispensa ele tem que se submeter a este processo normal de aplicação que eu acabei de comentar com vocês. Posso fazer esse processo normal através da forma física? Posso, Ivonete? Fazer a dispensa física? Pode. Esse procedimento pode ser feito, mas mesmo a dispensa física, ela tem a obrigatoriedade de você publicar
por 3 dias no site da sua Câmara. O aviso de contratação, dizendo, pessoal, universo, mundo, fornecedores, estou comprando tal objeto, estou contratando tal serviço. Isso está lá na lei, a própria 14.133 diz que, preferencialmente, você vai disponibilizar o aviso por 3 dias no site institucional. E se você não disponibilizar, você tem que justificar por que não fez isso. E aí nós estamos falando do princípio da transparência, tá? Então, mesmo quem faz uma contratação física, que não usa um sistema eletrônico, não usa processo eletrônico, vai ter que disponibilizar no site por 3 dias. Bom, então vamos voltar lá. 75, incisos 1 e 2. Então, quando nós fazemos a compra ou a contratação utilizando o inciso 75, 1 e 2, que é a grande maioria, né, acho que 90%, aí 80% dos processos de compra e de contratação de câmaras tem como fundamento jurídico o inciso 1 ou o inciso 2 do artigo 75 da 14.133, não é? E cada 10 compras que a gente faz, 8, 9, a gente compra através dessa fundamentação do 75, inciso 1 e 2. E o 75, inciso 1 e 2, eles trazem para nós uma das formas, uma das hipóteses de dispensa, que é o que a gente chama de dispensa em razão do valor. Então, veja só que interessante, às vezes a gente até esquece isso que eu vou falar agora. Se eu fizer uma compra de material de expediente e eu gastei 15 mil reais, né? Então, onde eu vou fundamentar essa minha compra? Artigo 75, inciso 2 da 14.133. Por quê? Porque eu fiz uma compra, uma aquisição de um bem, de uma coisa que não ultrapassa o valor de 50 mil, que agora está atualizado, né? Esse valor de 50 mil era o valor quando a lei foi publicada, lá em 1º de abril de 2021. Ano a ano, lá no final do ano, geralmente em dezembro de cada ano, o governo federal solta um decreto, publica um decreto, e esse decreto atualiza esse valor de 50 mil e esse valor de 100 mil para obras e serviços que estão previstos lá nos incisos 1 e 2 do artigo 75. Atualmente, o decreto que está em vigor é o 11.871, que foi publicado em 29 de dezembro de 2023. Quando chegar agora, no final desse ano, a gente vai ter um outro decreto atualizando para 2025 os valores. Mas hoje, que valores a gente tem? Onde a lei trazia o valor de 50 mil, que é o inciso 2 do artigo 75, atualmente é R$ 59.906,02. E para obras e serviços de engenharia, quando a lei entrou em vigor, era R$ 100 mil. Agora, são R$ 119.812,02. Então, atualmente, é esse decreto, o 11.871, do final de 2023, que regulamenta o inciso 1 e o inciso 2, os valores que estão previstos no inciso 1 e 2. Ele atualiza esses valores. Bom, dito isso, vamos lá. Se eu fiz uma compra, então, de 15 mil reais, está dentro do limite. Está dentro do limite ali dos 59 mil. Então, eu vou fundamentar, vou dizer, fiz uma contratação direta, através de dispensa, com fundamento no artigo 75, inciso 2. Aqui até no meu slide, está errado aqui, tá 1 e 1, é 1 e 2. Outros serviços, ou no caso, compras. Tá. E se eu fizer uma contratação direta, com base no artigo 75, inciso 8º, que trata das compras e contratações emergenciais ou decorrentes de uma necessidade imperiosa, decorrente de uma necessidade de evitar um dano a uma pessoa, a um bem ou a um patrimônio público. Eu preciso observar esse limite de 50 mil? Não. Você pode fazer uma compra por dispensa, que é uma contratação direta, por dispensa, com base no 75, inciso 8, porque é uma contratação emergencial, uma contratação decorrente de uma urgência, no valor de R$500 mil, de 400 mil, de 300 mil. Então, o único lugar que a gente precisa observar valores é quando a minha compra tem como fundamento inciso 1 ou inciso 2. Quando eu estou falando que a minha compra ela não ultrapassa o valor de aproximadamente 59 mil, ou a minha obra e o meu serviço de engenharia não ultrapassa o valor aproximado de 119 mil, tá? Então, essa é a ideia. Quando eu não estiver trabalhando com inciso 1 e 2, esquece valor.
Você vai contratar por dispensa, mas com base num outro inciso, no inciso 3, que fala lá das compras fracassadas ou desertas, inciso 4, aí você vai embora, lá você tem dezenas de incisos no artigo 75. Todos os outros, do inciso 3 para frente, eu não preciso me preocupar com os valores. Eu só preciso me preocupar em cuidar de não ultrapassar o limite quando eu estiver falando do inciso 1 ou do inciso 2 do artigo 75. E aí, como é que eu faço, então, para definir, né? Como que eu posso comprar dentro desse limite? Como que eu calculo esse limite? Como é que eu controlo esse limite? E a própria lei vai responder para a gente. Ela diz assim no parágrafo 1º. Para fins de aferição, né, de medida dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput, né, da parte lá descritiva do artigo, deverão ser observados. Olha lá, inciso 1, do parágrafo 1º do artigo 75. O somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. Ei, Daiane, agora embaralhou. Não, é fácil, ó, vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer, somar o quanto foi gasto, então o somatório do que foi despendido no exercício financeiro, no ano. O exercício financeiro vai do 1º de janeiro até o 31 de dezembro daquele ano. Isso é exercício financeiro. Pela unidade gestora. O que alguns tribunais já disseram que eles consideram unidade gestora? O Tribunal de São Paulo, por exemplo, já disse isso. Unidade gestora é CNPJ. Para cada CNPJ que o órgão público tiver, ele tem, então, uma unidade gestora. Câmara Municipal só tem uma unidade gestora. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pensarem em prefeitura, algumas prefeituras, as de maior porte principalmente, elas separam as secretarias em unidades gestoras. Então, você tem lá a Secretaria de Planejamento, às vezes é uma unidade gestora, ela tem um CNPJ próprio. A de Educação, via de regra, é uma unidade gestora. A Secretaria de Saúde. Então, no mínimo, aí a Secretaria de Saúde e de Educação, da grande maioria dos municípios, vai ter ali a sua unidade gestora. Quando isso acontece, para cada unidade gestora, então a Educação pode gastar 59 mil com aquele objeto. A saúde vai poder gastar mais 59 mil com aquele mesmo objeto, desde que cada uma cumpre dentro do seu CNPJ. E aí o gabinete, né? A administração mesmo lá, o gabinete do prefeito, ainda tem uma terceira unidade gestora, que é o CNPJ da prefeitura mesmo. E aí ele pode gastar mais 59 mil ali. Câmara não tem isso. A Câmara só tem uma unidade gestora. Só um CNPJ. Então, para a Câmara, essa regra fica até mais fácil. Quanto que é, qual a primeira regra que a lei me traz para eu fazer o controle dos meus R$ 59.906,02 ou dos meus R$ 119.812,02? Eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar no ano o quanto a Câmara gastou com aquilo. Então, uma unidade gestora, que é a Câmara, no ano eu vou somar. Inciso 2. O somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza. Então, eu tenho que olhar no ano quanto a Câmara, que é a unidade gestora, gastou com objeto daquela natureza. Entendidos como tais aqueles relativos a contratações do mesmo ramo de atividade. Até aqui está tudo bem, é aqui que começa o problema. Porque a lei não falou para a gente o que é ramo de atividade. Então, foi aqui que começou todo o problema. Ela não disse o que é ramo de atividade. E aonde algumas pessoas enxergam um problema, eu, na verdade, enxergo uma solução. Eu sou uma defensora de que a 1433 é uma lei muito inteligente. E que ela criou vários, exatamente por conhecer essa realidade gigantesca que é o nosso país, e de saber que uma lei dificilmente seria aplicada de forma igual no país inteiro, a 1433 trouxe inúmeras possibilidades de regulamentação. A 1433 nos trouxe a ideia de que você pode regulamentar várias questões de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade. E aqui é um dos primeiros pontos onde a gente vê isso. Então, a lei, quando ela não determinou o que é o ramo de atividade, e ela deixou isso para ser feito por regulamento, ela disse, olha, cada prefeitura do Brasil inteiro,
cada estado do Brasil, cada Câmara Municipal do Brasil vai poder dizer o que para si faz sentido ser o ramo de atividade, né? Obviamente que com o tempo, com as construções que vão acontecendo, cada um fazendo a sua regulamentação, a gente começa a ver ali a formação de algumas situações muito parecidas. Então, a gente vai perceber, já depois de praticamente aí 2 anos, 3 anos que a lei está em vigor, não vigor pleno, né? Ela entrou em vigor pleno a partir de 1º de janeiro, quando a 8666 deixou de vigorar e todo mundo começou a usar 1433, mas ela já estava em vigor, ela já podia ser utilizada desde 1º de abril de 21. E a gente vê nesse caminho que basicamente 2 aí ficaram os critérios para se definir o que é esse objeto da mesma natureza, o que é esse ramo da atividade. Então, eu acho isso muito bom. Por quê? Porque para cada Câmara, para cada prefeitura, para cada estado, a gente pode entender aquilo que para nós faz sentido na hora de regulamentar. E esse é um exemplo. Mas existem inúmeras outras possibilidades de regulamentação dentro da lei que você pode usar essa liberdade que a própria 14.133 deu para cada ente, para cada órgão, para cada poder dizer o que faz sentido para ele, como ele quer ver aquilo aplicado dentro da sua realidade. Por isso, gente, que eu defendo aqui, ó, presta atenção no que eu vou falar, já cansei de falar isso. Regulamentar é a sua grande chance de concretizar a 14.133 na sua realidade. Regulamentar é você conseguir pôr na prática o que está no papel. É conseguir trazer a 14.133 para aquilo que você vai encontrar e enfrentar no seu dia a dia. Então, se você copia a regulamentação sem trazer aquilo para a sua realidade, se você contrata uma assessoria que vai te trazer ali modelos pré-prontos e que não vai estudar como adaptar esse modelo para a sua necessidade, não vai adiantar nada esse poder que a 14.133 nos deu. Quando você diz, eu vou aplicar a normativa do governo federal, sem analisar se a sua estrutura te permite aplicar, você está criando um problema onde a lei te deu espaço para criar soluções. Então, eu sou uma grande defensora de que a maior habilidade que a gente tem que ter com a 14.133 é a da regulamentação. Se a gente construir um conjunto normativo, um arcabouço normativo de regulamentos aplicáveis realmente para a nossa realidade, vai ficar fácil trabalhar com a 14.133. Agora, se a gente não regulamentar, ou se a gente copiar modelos prontos de outros lugares, vai ficar muito difícil colocar em prática sem ter dores de cabeça, sem sofrer aí com apontamentos de tribunal a 14.133, tá? Então, precisamos regulamentar. Você precisa, dentro da sua Câmara, né, sensibilizar o seu gestor, sensibilizar a sua equipe. Aí, se você é o procurador, você tem esse poder regulamentar de indicar a importância disso, de recomendar, né, com um peso forte, a necessidade de regulamentar. Se você é agente de contratação, contador, está numa outra posição que não é o procurador, faz um ofício, faz um memorando para a sua procuradoria, né, dá aquela cutucadinha e diz, gente, precisamos regulamentar isso aqui. Então, regulamentar. E aí, quando você for regulamentar, como é que você vai construir esse critério? Hoje, basicamente, nós temos 2 formas que estão sendo utilizadas para dizer o que é o ramo de atividade. Basicamente, 2. Subclasse do CNAE, já vou falar um pouquinho mais dele agora, ou subclasse do CNAE, ou o código CAT-MAT e o código CAT-SERV, também já vou falar disso um por um. O que é importante vocês saberem? No começo, lá em abril de 2021, logo que a 14.133 entrou em vigor, o primeiro órgão a regulamentar o que é ramo de atividade, obviamente, foi o governo federal, né? Ele foi um dos primeiros ali a trazer regulamentações. Depois o estado do Paraná, que trouxe uma regulamentação bem extensa ali. Mas o primeiro pioneiro foi o governo federal. E o governo federal foi ele que inaugurou essa ideia de subclasse do CNAE. Hoje, a grande maioria das câmaras e das prefeituras que já regulamentou, elas utilizam a subclasse do CNAE para definir o que é ramo de atividade. Mas quem inventou isso foi o governo federal. Foi o governo federal. E aí, depois de em meados de 2023, o governo federal resolveu alterar a forma de identificar, de conceituar ramo de atividade. E aí ele passou a utilizar o catálogo CAT-MAT, o catálogo CAT-SERV, mas isso tem um motivo, né? Qual que é o motivo?
A partir do momento que o sistema do governo federal passou a ser utilizado por todo mundo, ou pela grande maioria, né? Muita gente utiliza agora, já está conveniado com o governo federal e utiliza a plataforma do Compras Gov para fazer compras e contratações, para fazer pesquisa de preço, utiliza as ferramentas ali para construir ETP, termo de referência, etc. O sistema do governo federal se consolidou como um instrumento de compras e contratações, como um grande portal, né, que era o objetivo da lei. E aí, cada vez que se faz pesquisa de preço lá dentro, a gente observa que tem um código para cada produto, para cada serviço que você compra ou que você contrata lá no governo federal, tem um códigozinho. E esse código está atrelado ao sistema contábil do governo federal. Então, fazia muito mais sentido para o governo federal, ao invés de controlar o limite de dispensa dele pela subclasse do CNAE, fazer um controle pelo próprio código do sistema dele. Então, o CATMAT, que é uma sigla aí para catálogo de materiais, e o CATSERV, que é a sigla de catálogo de serviços, esse catálogo, para cada item lá dentro, existe um código. Então, para o governo federal, eles calculam o ramo de atividade de acordo com esse código. Cada vez que o fornecedor se cadastra ali numa linha de fornecimento para fornecer um determinado produto ou um determinado serviço, ele se cadastra dentro de uma linha. Essa linha está atrelada a um código desse. Então, quando ele vai fornecer determinada coisa, aparece aquele código lá dentro do sistema do governo federal. Então, o governo federal, a gente pode dizer que para cada código do sistema, ele usa o limite de 59 mil. Então, para cada código do catálogo de materiais ou para cada código do catálogo de serviços, eu posso comprar por dispensa, se eu estiver no governo federal, até 59 mil reais, se eu estiver fazendo uma compra, né? E se eu estiver fazendo uma obra ou um serviço de engenharia, até o valor de 119 mil, aproximadamente, certo? Para os municípios, não faz muito sentido utilizar o CATMAT, o CATSERV, porque, na verdade, nós, apesar de utilizarmos o governo federal, o Compras Gov, o PNCP, ferramentas de pesquisa de preço, etc., nós não estamos integrados ali com o sistema contábil do governo federal. Então, não tem como a gente utilizar esse sistema para fazer o controle do nosso limite de dispensa. Então, ainda que a gente utilizasse o CATMAT ou o CATSERV na nossa regulamentação para dizer, olha, igual o governo federal, nós vamos usar o CATMAT e o CATSERV para fazer o controle do 75, inciso 1 e 2, a gente teria que controlar isso na mão, porque o nosso sistema não está integrado, o nosso sistema contábil não está integrado com o sistema do governo federal, né? Então, aí, para nós, é muito mais simples, faz muito mais sentido a gente utilizar a subclasse do CNAE. E o que é a subclasse do CNAE? Ou, como muitos dizem, na minha Câmara, eu utilizo o CNAE para delimitar o que é o ramo de atividade. Olha aqui, nós trouxemos aqui uma subclasse de CNAE. Então, veja, quando você coloca lá no site do IBGE, consulta de CNAE, e você escreve lá, qual CNAE eu utilizo para comprar periféricos para impressora, periféricos para computador, qual CNAE eu utilizo para comprar água mineral. Se você escrever isso no Google, vai aparecer no site do IBGE um link, e esse link ele te leva para o CNAE. Ele diz, olha, dentro do CNAE número tal, código tal, divisão tal, grupo tal, classe tal e subclasse tal está a água mineral, está o fornecimento de água mineral. Então, para cada produto, cada serviço que a gente quer comprar ou contratar, a gente pode perguntar, né, na web ali para o Google ou para qualquer outro buscador, qual é o CNAE dele. Quando eu faço essa pergunta, ele me diz qual é o CNAE. Se você regulamentou na sua Câmara o ramo de atividade, sendo o CNAE, a subclasse do CNAE, é só você olhar o número desse códigozinho aqui, né? Então, a gente vai ter o códigozinho aqui, ó, 2212900, reforma de pneumáticos usados. Se eu for fazer a reforma aí do pneumático usado, eu vou usar esse código 2212900. E aí, se eu fizer a contratação nisso, eu tenho que ir lá, ou no meu sistema contábil, ou numa planilha simples de Excel, colocar esse código e colocar na frente. Já usei 12 mil reais. Põe lá em cima 59 menos 12. Dali um tempo, você precisa comprar de novo, fazer reforma dos pneumáticos usados. Menos 10. E assim você vai fazendo com cada compra e cada contratação que você fizer ao longo do exercício financeiro no CNPJ da Câmara, tá?
Onde está o primeiro cuidado que eu quero trazer para vocês aqui, ó? Se você não utilizar o KNAI, se você não regulamentou na sua Câmara, o que algumas pessoas fazem? Ah, não regulamentei na minha Câmara, então eu vou usar a normativa do governo federal. Beleza. Então, ele escreve lá, nós estamos usando todas as normativas do governo federal. Então, você definiu também qual é o ramo de atividade na sua Câmara. Qual? O mesmo do governo federal. E qual que é o do governo federal? Acabei de falar para vocês, né? A linha de fornecimento que o fornecedor lá do governo federal se cadastra no SICAF. Ai, não, Daiane, eu nunca nem entrei no SICAF. Mas você regulamentou falando que vai utilizar a linha de fornecimento do SICAF com base no CAT-MAT e no CAT-SERV do governo federal. Não entendo nada de CAT-MAT e CAT-SERV. Então, você não pode regulamentar utilizando como referência a normativa do governo federal. Ou você não pode escrever na sua normativa, vamos utilizar as normativas do governo federal para regulamentar 14.133 aqui na minha Câmara. Então, percebe como é muito sério quando você simplesmente faz uma adesão às normativas do governo federal sem entender cada uma delas e sem verificar se elas são aplicáveis para a sua realidade, para a sua Câmara. Se você nunca acessou o Compras.gov, nunca viu o SICAF, nunca abriu o catálogo de materiais e nem o catálogo de serviços, como é que você vai fazer o controle? Você nunca viu o código que você vai usar para controlar? E lá na sua regulamentação está escrito lá que você vai usar do governo federal. Então, toma cuidado com isso, tá? Quem quiser depois aprofundar, entender um pouco mais, dá uma olhadinha lá na IN, né, Instrução Normativa número 67 do Governo Federal de 2021. Se vocês procurarem o texto originário da IN 67, vocês vão ver que no artigo 4º, parágrafo 2º, originário, estava escrito que o KNAI, né, a subclasse do KNAI, esse código aqui, ó, da subclasse do KNAI, é que seria utilizado para controlar os limites da dispensa também no governo federal. Posteriormente, o governo federal alterou a IN 67 de 2021, o ano passado, 2023, e modificou o parágrafo 2º do artigo 4º. Tirou o KNAI e passou a dizer o seguinte, ó, considera-se ramo de atividade a linha de fornecimento registrada pelo fornecedor quando do seu cadastramento pelo SICAF, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, vinculada, a classe de materiais, utilizando o padrão descritivo de materiais, PDM, do sistema de catálogo de materiais, aqui é o CAT-MAT, que eu falei para vocês, ou inciso 2, a descrição dos serviços ou das obras constantes do sistema de catalogação de serviços ou de obras do governo federal, CAT-SERV, né? Então, se você não utilizar KNAI, uma solução é utilizar o CAT-MAT ou o CAT-SERV, se você entender o que eles são, conseguir fazer o controle e trazer tudo isso, tá? Muito bem. Aqui, quero fazer uma pausa e pedir uma coisinha para vocês, tá? Se vocês chegaram até aqui, vocês já entenderam, né, que é importante aí que a 14.133 seja aplicada para câmaras de uma forma diferente daquilo que ela é para a prefeitura. Eu falo sempre isso e vocês que estão aqui com certeza já entenderam essa importância, tá? Então, se você quer fazer, se você deseja fazer uma aplicação mais segura da 14.133, principalmente das dispensas, que é o que a gente usa muito, né, nas câmaras municipais, se inscreve na nossa semana de dispensa para câmaras. Como eu disse no início, essas são lives de aquecimento, aulas de aquecimento para vocês começarem a ter noção de todo o conteúdo que a gente vai ver dentro da semana de dispensa para câmaras, né? Dá uma forcinha para a gente lá nas redes sociais, compartilha, curte esse vídeo se você estiver gostando aqui da explicação, dos conteúdos, manda para aquele pessoal, para aquele seu amigo que você acha que precisa entender um pouco mais sobre controle de limite de dispensa, né? E acompanhe a gente aí nas próximas lives, que a gente ainda tem bastante live de aquecimento antes da semana dispensa para câmaras municipais, que vai começar a partir do dia 28. Muito bem. Procedimento para fazer o controle do limite. Então, tá bom, daí já entendi, é importante fazer o controle do limite, já entendi que eu preciso regulamentar, né, esse ramo de atividade, o que é o ramo de atividade, para poder, então, ter um código, ter alguma referência, e a partir dessa referência, eu pegar lá uma planilha de Excel que seja e controlar quanto que eu estou gastando em cada código, em cada produto, em cada serviço. Como é que eu começo? Começa regulamentando. Pega uma regulamentação, usa como modelo e cria o seu conceito de ramo de atividade, ramo de serviço. Feito isso,
pensa no sistema de gestão. Você pode fazer esse controle, como eu falei, numa planilha de Excel, principalmente nas câmaras menores, isso é super tranquilo. Na minha câmara a gente faz com uma planilha de Excel, tá? O que você precisa ter? O guardião da planilha de Excel. O que é o guardião da planilha de Excel? Uma única pessoa que faz o controle. Não pode ser uma planilha que qualquer um entra lá e mexe nela. Senão, né? Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Planilha que tem 2 pessoas controlando vai perder o controle. Então, define uma pessoa, geralmente a gente define que seja aí o nosso contador, geralmente é uma atribuição que fica com o contador, e ele vai controlar esse limite. Ah, posso deixar o agente de contratação? Pode. Você pode escolher uma outra pessoa para ser. O controlador interno? Pode. O procurador? Pode. Aí você vai decidir, dentro da sua regulamentação, quem é a pessoa que vai ser o guardião da sua planilha de Excel, quem é que vai ser o guardião desse controle do limite das despesas. E aí é essa pessoa que vai lançar informações nessa planilha, mas ninguém mexe lá, tá? E aí ela que vai, ó, fizer uma compra, informa lá o contador, o controlador, o procurador, o agente de contratação, a pessoa que vocês definiram que vai ser o guardião dessa planilha, e ele vai fazendo os limites lá, até o ponto que ele vai dizer, gente, acabou, ó, chegamos aqui em 58.900, hein? Temos mais aqui 1.000 e pouquinho real agora para gastar com esse objeto. Se precisar comprar 5.000 reais desse objeto aqui, já vai ter que fazer pregão. Vou dar um exemplo para vocês, isso está acontecendo agora na minha câmara, né? A gente vai chegando no final do ano, começam os limites a acabar. Essa semana o pessoal falou, vamos comprar 3 computadores. Primeira coisa, DFD com orçamento estimado ali. Pegamos o DFD com orçamento estimado. Segundo passo, consultar o guardião da planilha. Guardião, vamos gastar 11.000 de computadores. Ele falou, por dispensa não. Nós temos 9.000 reais para gastar com aquisição de computadores por dispensa esse ano. Se vocês quiserem gastar 11, vai ter que fazer um pregão para comprar 3 computadores. Isso ajuda com o próximo item, que é planejar as compras. Isso nos deu a primeira ideia de, calma, ou a gente faz um pregão, e para fazer um pregão, então já vamos agregar mais coisas que precisam ser compradas, nós vamos fazer um pregão para comprar 3 computadores. Então já coloca tudo que a gente precisa de artigos de informática. Ou a outra opção, vamos reanalisar a nossa demanda. Eu preciso comprar esses 3 computadores agora? Posso comprar só 2? Fazer uma compra de 2 computadores agora, que são mais urgentes, e no início do ano que vem eu faço uma análise com base no meu PCA e faço um pregão para vários computadores para o ano que vem? Então, isso vai dar, essa planilha, esse controle, vai dar possibilidades da gestão, inclusive, fazer as escolhas de compro, não compro, faço pregão, diminuo a minha demanda para encaixar no limite que eu ainda tenho e tudo isso, né? Terceira coisa importante, planejamento de compra. Se você ainda não elaborou o PCA da sua Câmara, no mínimo você tem que começar a conversar com o seu gestor sobre isso para pensar em fazer isso no ano que vem, né? Os tribunais de contas, na minha visão, vão ser o item aí que eles mais vão pegar em cima. TCE São Paulo já soltou comunicado desde o meio do ano passado, desde o meio de 2023, dizendo, façam PCA. Façam PCA. Quando a gente menos esperar, e esse menos esperar provavelmente é ano que vem, os jurisdicionados do estado de São Paulo vão começar a ter apontamento com PCA. Então, precisa planejar, porque quando você planeja suas compras, você já sabe o que você vai fazer por pregão e o que você vai fazer por dispensa. Fica muito mais fácil o controle desse limite, tá? E, por fim, né, o último passo aí é fazer o controle das despesas anuais mesmo. É você pensar em fazer compras por bloco. Quando você faz planejamento de contratação, planejamento de compra, você consegue pensar em compras por bloco, contratações por bloco, a organização, a criação de um calendário de contratações, de um cronograma para poder fazer serviços, por exemplo, concatenados um na sequência do outro, ali otimizando recursos, evitando de ter 2 prestadores dentro do lugar, ou até você acabou de fazer um serviço, vem o próximo que estraga o serviço anterior, né? Porque ele precisa mexer numa coisa que acabou de ser feita. Então, tomar muito cuidado com isso dentro do planejamento. Quando você faz esse regulamentou, criou um sistema de controle, planilha ou sistema contábil de controle do limite de dispensa. Planejou como vai comprar e fez o controle dessas compras por bloco através de calendário de contratações, você consegue fazer o controle desse percentual, controle desse limite de valores, sem incidir no crime, que é a dispensa irregular, indevida de licitação. Tem um crime lá no Código Penal que chama dispensa indevida de licitação. Então, quando você
o seu gestor autoriza uma contratação direta, uma dispensa, sendo que ele não tinha mais limite para autorizar essa dispensa, ele já deveria estar fazendo pregão, ele vai responder, inclusive, criminalmente por isso. E todos os agentes que não deram subsídio para ele tomar essa decisão, né? Nos meus pareceres jurídicos, eu sempre coloco lá. Uma das coisas que eu olho é, cadê aqui? No nosso caso é KNAI, né? A gente controla pelo KNAI. Eu bato o olho lá no processo, na análise e falo, cadê o KNAI? Senhor agente de contratação e senhor presidente, antes de assinar esse contrato, antes de autorizar essa compra, solicite informações sobre o KNAI. Recomendo que não efetive a contratação, não autorize, presidente, a contratação, enquanto o senhor não tiver informações sobre como é que está o limite da dispensa. Para quê? Para não ter perigo de você incidir numa autorização indevida de dispensa. Então, eu sempre alerto o meu gestor. E aí, o nosso agente de contratação, quando ele já não fez, ele pede a certidão lá, o contábil, contador, como é que está o limite para esse objeto? Ah, ainda tem. Pronto, nós temos uma certidão lá do contador dizendo pode comprar que ainda tem limite. Isso tudo vai dar uma tranquilidade para o nosso presidente assinar e saber que ele não está cometendo um crime quando ele autoriza uma dispensa que não poderia, não deveria ter sido autorizada, certo? Então, concluindo, a importância do controle de limite da dispensa de licitação evita o fracionamento indevido, porque fracionar dentro da lei pode, não pode fracionar indevidamente, né? Assegura aí a correta aplicação dos recursos, faz com que a gente consiga observar de forma rigorosa a 14.133 e se torna uma ferramenta essencial para a gestão pública e eficiente, transparente da administração. Perfeito, pessoal? Tentei trazer os aspectos gerais, com bastante conteúdo para vocês, e agora vou para o chat aqui responder as perguntas, responder as dúvidas de vocês. Vou começar de baixo para cima aqui, que eu já vi que tem uma pergunta que é fácil de responder. Vocês vão disponibilizar o material? Sim, deixa eu até perguntar aqui para o pessoal da equipe se todo mundo ou se a pessoa tem que fazer alguma coisa, né? Porque a gente pede sempre tarefa, para você já ir acostumando com a semana dispensa para câmaras municipais, porque a gente trabalha muito com a ideia de você fazer atividades, ter tarefas para fazer, porque isso faz com que a coisa seja interativa e você consiga sentir se você está ou não aprendendo. Porque a gente ouvir, às vezes escuta e fala, eu entendi, vai fazer para você ver se você entendeu mesmo. Então, uma das ideias é sempre a gente incentivar vocês a fazerem alguma coisa, a trazerem alguma informação para nós, para ver se você entendeu. Então, quem tiver aí, quiser o material, já vou colocar coloca lá no Instagram, quem tiver no Instagram, né, material que a gente manda para vocês, e o pessoal que tiver aqui no YouTube, o que eles precisam fazer? Hein, pessoal? Hein, Ivy? O que eles precisam fazer para ganhar o material? Vamos lá. O material vai ficar disponível só para quem está na semana. Então, se inscreva na semana licitação, dispensa de licitação para câmaras municipais, aí você vai ganhar todos os materiais, receber todos os materiais e ainda tem certificado no final. Você sai com material, com modelos e com certificado. Então, Priscila, acompanha a gente, se inscreve lá na semana dispensa para câmaras e aí o material das aulas vão ser disponibilizados para você. O que mais? O Fábio, né? Olha aí, tudo ficando mais claro. Fico feliz, Fábio, que clareou um pouco aí o seu entendimento. O que mais aqui, pessoal? Edivan, boa noite, Edivan. Regiane, boa noite. Henrique, teria publicação da decisão com relação à unidade gestora? Não entendi, Henrique. Melhora essa pergunta aqui para eu tentar entender, poder te responder. José Rivaldo, seja muito bem-vindo. Maria Emília, vamos lá. A Patrícia perguntou, para fazer dispensa de licitação física, ela tem que estar primeiramente regulamentada pelo órgão? Se ela não estiver regulamentada, tem que seguir o rito da dispensa eletrônica? Patrícia, primeira coisa, você precisa regulamentar para fazer contratação direta, tá? E para fazer licitação, pregão e concorrência, você precisa regulamentar os critérios de julgamento. Então, no mínimo, você tem que fazer regulamentação do passo a passo, né, de como você vai fazer a sua dispensa, que aí vai ser dispensa física, dispensa eletrônica, e você vai regulamentar os critérios ali para licitação, pregão e concorrência. Se você não regulamentou a dispensa física, não tem como você seguir o regulamento da eletrônica, porque a eletrônica ela é feita num sistema, via de regra. Ela tem que ser feita num sistema, é por isso que ela é eletrônica, né? Exatamente porque ela é feita dentro do sistema. Se você tentar fazer a dispensa física usando a dinâmica da eletrônica,
não vai rolar, você não vai conseguir fazer essa contratação. Então, o ideal é que a regulamentação, ela abranja as duas frentes. Da regulamentação eletrônica, como eu vou fazer. Da regulamentação física, como que eu vou fazer, tá bom? Então, é importante ter essa regulamentação explicando aí as minúcias de cada um. Inclusive, onde tiver a procuradoria instituída, é interessante o procurador fornecer, criar, elaborar aí, sozinho ou com assessoria, né, de uma empresa especializada, as minutas padrão que o órgão dele vai usar, que o agente de contratação vai usar, que a equipe de apoio vai usar. É muito importante você fornecer minutas padrão de DFD, de ETP, de termo de referência, para sua equipe poder trabalhar. Porque aí, quando chega o parecer, para o processo para você emitir parecer, fica muito mais fácil, muito mais simples e muito mais rápido também. Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta do pessoal aqui. Quero ver se eu consigo responder todas, para ninguém ir embora daqui hoje com dúvida. Vladimir, empresa terceirizada dá para ser por dispensa? Eu acho que deve estar falando de terceirizada de mão de obra de serviço, por exemplo. Contratar uma empresa para fazer o fornecimento da faxineira, né? Da pessoa que vai fazer ali a limpeza, ou contratar uma recepcionista para a Câmara, alguma coisa assim. Se o valor que for ofertado estiver dentro do valor de limite de dispensa, sim, você pode contratar essa terceirizada através de dispensa, não tem problema nenhum. Teve uma Câmara Municipal que eu assessorei, ela é pequena, uma Câmara pequena, ela fez um processo, né, por dispensa, inclusive, para contratar terceirizada para serviço de limpeza. E aí foram um mês, inclusive, né, foram pessoas da própria região ali, a maioria que se inscreveu, que apresentou proposta, né, para o serviço, todas eram MEI, e o valor era baixo, o valor acho que era em torno de R$3.000 por mês, não ultrapassa o limite dos 59. Então, nessa hipótese, você pode fazer essa contratação através do sistema de dispensa, sim, não teria problema nenhum, desde que você faça o processo adequadamente, tá? Jailton, em alguma hipótese eu posso fazer uma dispensa sem a publicação no portal eletrônico? Não. A menos que você justifique. Vamos pensar que é uma dispensa física, tá, Jailton? Uma dispensa física. Então, você tem que regulamentar lá, e complementando, Patrícia, a sua pergunta, tá? Quando você for regulamentar, você já regulamenta dizendo quando você vai usar dispensa física e quando que você vai usar eletrônica. Para ficar bem claro isso e não ter dúvida. E aí você estiver fazendo uma dispensa física e você tem um motivo justo, há uma justificativa para você não publicar no site institucional. Para você não publicar no site institucional a sua dispensa pelo prazo de 3 dias. Se você tiver uma justificativa plausível, você vai fazer essa justificativa dentro do processo e não vai publicar. Agora presta atenção no que eu vou falar. Todas as compras e contratações, todas as dispensas, todas, eletrônicas ou físicas, todas, sem exceção, precisam ter o seu contrato. Aí eu não estou falando de publicação por 3 dias para ver quem vai participar, estou falando lá do contrato, lá no fim. Contrato ou empenho, né? Algumas contratações terminam com um contrato, algumas contratações não precisam de contrato, vai ter só um empenho. Todas as compras e contratações, seja aquela que tem contrato no fim, seja aquela que tem empenho no fim, precisam estar publicados, esse contrato ou esse empenho no PNCP, sob pena de não ter validade jurídica a sua compra. Então, todos precisam estar publicados. Qual é a exceção hoje ainda? Os municípios com até 20 mil habitantes que podem ainda, estão dispensados ainda de fazer essa publicação. A partir de 1º de abril de 2027 terão que fazer essa publicação, tá? Então, todos, cuidado, então, que nós estamos falando de 2 publicações. Uma é a publicação no site da Câmara, informando os fornecedores que está fazendo uma compra e coletando propostas. A outra publicação é o que a gente faz lá no fim do contrato ou do empenho, que é para dar validade jurídica para aquela contratação, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? José Rivaldo, boa noite, Rivaldo. Lagoa do Sítio, Piauí. Obrigada pela presença aí, Rivaldo. Luiz Fernando, Manuel. Quem mais está aqui com a gente? Priscila, como definir o objeto? Aí foi o que eu falei aqui o tempo todo, né, Priscila? Você vai utilizar, escolher qual vai ser aí o conceito de ramo de atividade. Aí você pode escolher o KNAI, pode escolher CAT-MAT ou CAT-SERV, ou até bolar algum outro aí que você entenda. Hoje são os 2 que eu já vi por aí, tá? São os 2 que eu já vi ser utilizado. Define isso na sua regulamentação
E a partir disso, se você usar o KNAI, por exemplo, você joga no Google, você pergunta, quero comprar água mineral, qual KNAI utilizar? Ele já te dá qual que é o código, você confere lá se tem água mineral lá dentro e põe na sua planilha que você comprou R$2.000 de água mineral no KNAI, tal. Dali mais 3 meses para você comprar de novo, mais 2.000. E vai baixando do seu 59 lá esse objeto, tá? Ivonete, pode fazer dispensa de licitação física, acho que isso eu já respondi enquanto a gente estava falando, né? Patrícia, na licitação, o documento principal é o edital. Na dispensa de licitação é chamado de termo de referência ou aviso de licitação. É o aviso de licitação. O aviso de licitação, ele vai estar com o termo de referência. E o edital também. O edital ele é composto pelo termo de referência, é um anexo do edital. E no aviso de dispensa, que é lá no caso da licitação, né? No caso da dispensa, da contratação direta, eu não tenho edital. Eu vou ter o aviso de dispensa. E anexo ao aviso de dispensa, eu tenho o termo de referência com as condições do meu objeto, as condições ali que eu espero encontrar naquela contratação, tá? Então, quando você tem licitação edital, quando você tem dispensa ou contratação direta, aviso de dispensa. O que mais? Iana, boa noite. Patrícia perguntou aqui, tem que estar regulamentado, a gente já falou. Pessoal, acho que eu já respondi, então, todas aqui. A do Henrique, deixa eu ver se ele colocou alguma outra pergunta aqui no final. Preciso formalizar a dispensa de licitação para os incisos 1 e 2. Formalizar ou regulamentar, Mercilo? Acho que você quer dizer regulamentar, né? Precisa. Formalizar? Se você está perguntando formalizar, fazer o processo, precisa também. Lembra? Processo normal de aplicação. Se você não está comprando por adiantamento, você está comprando por processo normal de aplicação. Processo normal de aplicação requer DFD, ETP, se for o caso, termo de referência, publicação, tudo igual. Uma dispensa de R$2.000, uma dispensa de R$20.000 tem o mesmo procedimento. Exceto se você regulamentou o artigo 95, parágrafo 2º na sua Câmara e está fazendo algumas compras por regime de adiantamento. Aí o procedimento é diferente. Aí como é que é o procedimento, Daiane? Do jeito que você regulamentou lá na sua regulamentação do 95, parágrafo 2º. Heloísa, professora, quando se faz a dispensa ao longo do ano e ao final conclui que o limite está no fim e opta por fazer um pregão, não caracteriza a dispensa irregular dos itens adquiridos anteriormente? Caracteriza, Heloísa, falta de planejamento, tá? Não vai indicar, você não fez uma dispensa de forma indevida, você não vai cair no crime da dispensa indevida, mas vai cair com certeza num apontamento de planejamento, de falta de planejamento, de ausência de planejamento, né? Ou de mau planejamento, desde que você não tenha uma boa justificativa para isso, né? Se você tiver uma boa justificativa, por exemplo, eu planejei fazer uma contratação, uma compra de 2 computadores no ano, beleza, esse era o meu planejamento. Mas aconteceu uma coisa imprevisível, eu tinha um funcionário que estava afastado num processo administrativo, ele conseguiu uma ordem liminar para voltar a trabalhar, e agora ele não tem computador. Como é que eu ia saber que ele podia voltar? Né? Não tinha perspectiva nenhuma no processo dele voltar. Ele ia ser exonerado e ele consegue uma reintegração ali para o cargo. Ele precisa de computador para trabalhar. Você vai justificar tudo isso, dizer, estou comprando um computador aqui que não estava planejado, porque surgiu uma situação que eu não tinha previsto, tá? Então, desde que você tenha aí um planejamento, você não vai ter problema de fracionamento. Então, muito se fala do planejamento, né? A Iana está falando, eu abro muito o olho dos gestores nesse sentido. Você faz uma regulamentação e lá afirma que vai fazer daquela forma, mas o seu órgão não está preparado. É complicado. Exatamente isso, Iana. Exatamente isso. Professora, tem como a senhora me emitir seu contato para a gente ver a possibilidade de contratar para fazer o regulamento da Câmara? O pessoal da equipe aí, nossa, coloca, por favor, aí o contato para o José Rivaldo, para entrar em contato com a Delta, né, que é a empresa de consultoria que faz essa parte de regulamentação, certo? Pessoal, tudo bem? Aqui a Paula está falando que KNAI posso incluir para outros, isso interfere... Tenho KNAI, posso incluir para outros, isso interfere em algo? Não entendi, Paula, não entendi muito bem sua dúvida. Luiz, boa noite. A Câmara do município não tem servidor efetivo. Aí é a questão da segregação de funções, né, Luiz? Aí tem até uma aula, a gente falou um pouco sobre isso. Tanto eu quanto a professora Meirelle, a gente traz bastante isso. Segregação de funções tem uma regra para formar através da sua realidade. Mas você pode justificar, desde que adote as providências, né, para evitar aí
uma segregação indevida, você pode utilizar servidores comissionados por um período de tempo, de forma provisória, até você ter aí condições de poder fazer a regulamentação da segregação da forma correta. Gente, acho que praticamente respondemos todas. Tem uma do Fabiano aqui que eu vou até anotar para responder depois, porque ele está perguntando já do pronto pagamento, que é uma outra aula nossa, né? A gente falou bastante dessa do 95. Dá uma olhadinha, inclusive, Fabiano, lá no nosso site do Licita Clube, lá no blog, você vai ter algumas informações. E no nosso canal do YouTube tem um vídeo meu, uma aula minha, onde eu falo exatamente da regulamentação do 95, parágrafo 2º. Gente, é isso, já deu nosso horário, já estourou, eram 50 minutos, nós já estamos aqui há 1 hora, daqui a pouco a equipe manda me matar, então a gente vai encerrar. Dúvidas que eu não tenha respondido, a gente vai anotar aqui, depois acompanhe nossas redes sociais, acompanha lá pelo Instagram do Licita Clube ou do Licita Câmaras, também no blog, YouTube, que a gente sempre pega essas perguntas aqui que não deu tempo de responder, a gente responde elas por lá, ou através de vídeos curtos, ou através de respostas escritas mesmo. Vai acompanhando tanto o meu Instagram pessoal, quanto aqui o Instagram do Licita Câmaras, do Licita Clube, que a gente sempre vai soltando conteúdo, e esses conteúdos são baseados nessas dúvidas que vocês têm, a gente procura responder todas elas aí ao longo do tempo. E não percam as nossas próximas lives de aquecimento para a semana dispensa para câmaras municipais, que começa na próxima segunda-feira, dia 28. Se você não se inscreveu, se inscreve, para que você tenha acesso ao material e consiga aí participar de todas as nossas aulas. Gente, é isso. Obrigada, muito obrigada aí por todo mundo que ficou com a gente até agora, que acompanhou, e nos vemos na nossa próxima live em breve e na semana dispensa para câmaras municipais. Tchau, tchau, pessoal!